é vermelha pelo sangue de Jesus, amém? Que nos anima, e o poder do Espírito Santo tem levantado nossas vidas, tem nos dado tudo aquilo que o mundo não pode nos oferecer. Nosso Deus tem nos dado e tem revelado a nós, pelo poder do Espírito Santo, na pessoa de Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você que está em casa, e cada um de nós estamos aqui, vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 2, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 2, do versículo 1, vou ler até o versículo 16, certo? Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, não falei, é? Só falei o autor, mas não deu o endereço, né? Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aleluia. Capítulo 2, versículo 1 ao 16. Glória a Deus. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vocês. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que está oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a sua glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, senão ser o Espírito, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las por elas se discernirem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, amados? Então, fizemos essa leitura nesta manhã com vocês aí de casa e com todos nós que estamos aqui. O tema da nossa reflexão hoje é: nossa esperança está no poder de Deus. Amém? Você concorda com isso? Pode dizer um amém? Interessante, nós não temos combinado, né, a questão dos hinos,
Eu sei que eles, o pessoal aí do Ministério do Louvor, eles programam desde segunda-feira. Amanhã já começam a programar os hinos, né? Mas nós temos deixado o Espírito de Deus fazer essa sincronia entre nós aqui, não é? E nós vemos que os hinos que hoje foram tocados de louvor, de exaltação ao nome do Senhor, estão dizendo para nós também que toda a glória, todo o poder, toda a vitória da nossa vida está no Senhor. Amém, amados? Toda a nossa esperança, todo o nosso apoio está no poder de Deus. E nesse texto que nós lemos, o apóstolo São Paulo, ele estava comparando a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. E ele orienta os irmãos ali de Corinto para que pudessem ser maduros, pudessem crescer um pouco e não viver apenas na sabedoria do mundo ou na filosofia daquela época que era muito forte, gregos e outros, né? Que traziam ensinamentos, que traziam sabedoria, mas que não levavam as pessoas a Deus. E ele estava dizendo assim que a sabedoria do céu é para os maduros. Então é necessário que a gente possa entender que a sabedoria secular, ela é importante, mas ela não é tudo. A sabedoria que vem de Deus, pela manifestação do Espírito Santo revelada em Cristo Jesus, isso é tudo, é todo o nosso apoio, é toda a nossa esperança, é toda a nossa vitória em qualquer tempo de vida, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. O Júnior abriu o culto dizendo que estamos em tempos difíceis, mas eles trouxeram alento através do louvor. Essa equipe trouxe para nós hoje. Como é bom louvar a Deus. Mas, meus amados, hoje eu quero dizer a vocês o seguinte: a sabedoria humana não salva ninguém. Somente o poder do Espírito de Deus pode salvar. Você pode falar comigo? Diga assim: a sabedoria humana não salva ninguém. Somente o Espírito ou o poder do Espírito de Deus pode salvar. Isso, vamos de novo. Somente o poder do Espírito de Deus pode salvar. Vamos lá. Amém. Fala isso em casa também, né? Fala isso para você. Eu gostaria de trazer apenas rapidamente, né? O que é a sabedoria que Paulo está dizendo que não salva? Eu não creio que Paulo estava anulando toda a possibilidade de você ser um sábio neste mundo. E de você entender de todas as coisas, de toda a ciência, de todo o saber deste mundo. Eu não consigo imaginar, porque a Bíblia não diz isso, e nem o apóstolo Paulo diz isso, que nós não podemos ler, não podemos estudar, não podemos compreender, não podemos ser o melhor na nossa profissão, entendendo o que nós estamos fazendo, que nós só podemos ler a Bíblia, não podemos ler outras coisas, nem saber de notícias, ou saber dos astros, da ciência, de todas as coisas. Não é isso que Deus estava dizendo. O que eu entendo aqui, queridos, é que Deus estava dizendo o seguinte, através de Paulo: vocês perderam a melhor sabedoria. Porque a melhor sabedoria está no Senhor. Então nós só seremos maduros em Deus, nós só seremos aperfeiçoados em Deus, quando nós entendermos que a sabedoria de apoio, a sabedoria de base para a nossa existência está em Jesus, no Cristo crucificado, como ele diz aqui. Então a sabedoria que ele diz humana é exatamente lá em Êxodo, ou melhor, Gênesis, você não precisa abrir a Bíblia agora, não é? E aí na tela está citando somente a referência. Gênesis 3, quando o inimigo chegou para
Adão e Eva, ou Eva e Adão, não é? E disse assim: olha, não é isso aí que Deus diz. Eu quero que você leia depois. Aliás, a nossa mensagem de domingo é uma escola bíblica. Durante a semana você tem que voltar, senão fica incompleta, né? Nesse sentido, volte aos textos e leia todos os textos durante a semana no projeto Ruminar. Então, ali em Gênesis 3, a gente vê que o homem já era sábio. Você imagina Adão dar o nome de todos os animais, compreender toda a sabedoria de Deus na face da terra, sem computador? Como é que ele ia lembrar todos os nomes? Sabe, era um gênio. Deus criou um gênio. Você foi criado como gênio. Não foi criado como uma pessoa inculta, que não vai saber nada, não. Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos saber todas as coisas necessárias para a nossa vida. Então, olha, certamente o dia que vocês pecarem, ou certamente o dia que vocês não acertarem na obediência que eu estou dando, nos princípios que eu estou dando para vocês, Adão e Eva, vocês perderão essa sabedoria. E entrará em vocês a sabedoria demoníaca. Era isso aí que o diabo disse: olha, para você é o seguinte, não é? Sabe por que Deus não quer que você desobedeça a Ele? Porque você vai ser igual a Ele, vai ser sábio igual a Ele, você vai mandar no mundo, você vai fazer o que você quiser. A sabedoria de Deus vai passar para você, você vai ser um Deus também. Se fosse eu que estivesse lá, que proposta, né? Que proposta! Na verdade não é bem isso, né, que Deus estava dizendo. Então Ele não quer que eu seja igual a Ele, então eu vou ficar nesse mundinho aqui sem Ele, sem a sabedoria que Ele tem. Deus é muito egoísta. E foram lá e erraram no propósito de Deus. Queridos, Tiago, no capítulo 3, eu quero ler esses versículos com você, não é? Tiago, capítulo de número 3, do versículo 13 ao 18, ele se refere a isso, essa sabedoria que veio para o homem, quando o homem já era sábio, para viver nos caminhos de Deus, de repente resolveu ser sábio segundo a orientação do inimigo. Então, Tiago capítulo 3, versículo 13 até o 18, diz assim. Estou fazendo questão de ler hoje aqui alguns textos que são importantes para nós. Tiago 3, 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Mediante sua boa conduta. O que a sabedoria do homem humana hoje está trazendo para o mundo? Boa conduta? É a pergunta que eu faço. Será que o homem, será que a humanidade tem andado em boa conduta? Não tem, porque não tem andado na sabedoria do alto. Mas ele continua dizendo: se pelo contrário, vocês têm um coração, em seu coração, inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. O que opera no mundo hoje? Ciúmes, inveja, amargura, sentimento de rivalidade. Opera na vida do casal, opera na vida da família, opera na vida das nações. Por que o mundo está assim? Por que o mundo está assim? Porque deixou a sabedoria de Deus e entraram em rivalidade, nação contra nação, povos contra povos, governos contra governos, partidos contra partidos. É tudo isso. Sabe, a Bíblia é a notícia mais atualizada. Céus e terra poderão passar, mas a palavra do Senhor permanece
sempre. Vamos continuar lendo aqui. Esta não é a sabedoria do alto, que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, olha só, a característica é terrena, é animal, é demoníaca. Liga com Gênesis 3 e você vai ver. Foi essa a proposta do inimigo, essa sabedoria terrena, animal e diabólica, que foi proposta e que eles aceitaram e que a humanidade toda tem aceitado. Mas há uma sabedoria para os que estão em Cristo, a sabedoria do alto, aleluia. Pois, versículo 16, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Será que existe pureza no mundo? Será que existe pureza na minha vida? Existe pureza no seu coração, no meu coração? Pacífica. Ah, como eu preciso disso. Gentil. Amigável. Oh. Cheia de misericórdia. Essa é a sabedoria de Deus. E de bons frutos. Imparcial. Sem fingimento. Oh Deus, dá-nos essa sabedoria. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. O que o mundo tem promovido é a sabedoria humana, animal, diabólica. Por isso estamos nessa situação. E pessoas dizem assim: por que essa pandemia? Por que tantas mortes? Por que tanta fome? Porque o homem escolheu isso, gente. Nós escolhemos isso, nós estávamos na escolha de Adão. Todos nós estávamos juntos lá. Você poderia dizer: ah não, se fosse eu não teria escolhido. Quem garante isso? Queridos, de lá para cá, é o que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Quem é culpado disso? A sabedoria humana, diabólica, terrível e animal. A gente vê às vezes mais amor em animais do que em pessoas. Parece que os animais se amam mais do que as pessoas se amam. A gente podia fazer uma experiência, né? Vamos fazer um laboratório, El Shaddai. Vamos colocar um casal de... um casal de papagaios, né? Como será que eles vivem? Um para o outro, né? Ou eles vão lá e coçam assim, né? Com o biquinho ali, ó, a cabecinha do outro. O que eles fazem? Vamos fazer um laboratório? Queridos, nós precisamos de sabedoria do alto. Amém, amados? O mundo precisa de sabedoria do alto. Mas se o mundo não quiser, você quer. Amém? Quantos em casa querem? Levante a mão. Quantos aqui querem a sabedoria do alto? Aleluia. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Estamos fazendo um tour aí na Bíblia, não é? Provérbios, capítulo de número 3. Versículo 1 em diante. Aqui são conselhos para nós, para todos nós, crianças, jovens, adultos, cada um de nós. Provérbios, capítulo 3, fala da sabedoria. Diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias.
Olha a sabedoria do alto aí, né? E lhe acrescentarão anos de vida e paz. Quem não quer anos de vida e paz? Eu quero, você quer. Mas tem um caminho a seguir, a percorrer. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço. Escreva nas tábuas do coração. Olha que profundidade. Por isso que a sabedoria de Deus é profunda. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento, na própria sabedoria humana. Não está dizendo que você não pode ser sábio, mas não se apoie. O nosso tema é nosso apoio, nossa esperança está no poder de Deus. Você pode ser sábio, você pode entender de todas as coisas. Eu admiro pessoas que entendem de tudo, graças a Deus. Eu não sou assim. Mas não entendem nada de Deus. Não se estribe, não se apoie nos seus próprios pensamentos, entendimentos, na sua própria sabedoria. Olha, um versículo chave aqui. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Eu me emociono, porque o mundo está torto, o mundo está terrível, porque as pessoas negligenciam os caminhos de Deus, negligenciam as veredas do mundo, o caminho das famílias, o caminho de muitas pessoas está indo de mal a pior, porque tem rejeitado os ensinos de Deus. Não é rejeitado a religião dos crentes, não estou dizendo isso. Rejeitado os princípios, a sabedoria de Deus, do alto, que vem do alto, aleluia. Você quer ser feliz? Você quer viver uma vida de vitória? Traz a sabedoria do Senhor no seu coração, amarra no seu pescoço. Tudo isso Deus vai ver, as pessoas verão em você, mas principalmente você verá a vida de uma forma diferente. Não seja sábio aos seus próprios olhos, versículo 7. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo, olha aí, ó, e refrigério para os seus ossos. Quer vencer a pandemia, quer vencer o desemprego, quer vencer o dia a dia, vai para a sabedoria de Deus, vai para aquilo que Paulo disse: eu estou com vocês, o meu único assunto é Cristo. A sabedoria de Deus que é revelada para os maduros no Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe das coisas de Deus e revela para você e para mim e para nós, e nós vencemos as tempestades, nós vencemos os problemas da vida com a sabedoria do alto em nossa vida. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, Senhor, em minha vida. Olha, versículo 9: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Não viva só para você. Não tenha suas rendas só para você. Essa sabedoria demoníaca, humana. Não se apegue àquilo que você tem só para você. Primeiro para Deus. Por isso que nós cremos na entrega do dízimo. Você abre a internet, tem um monte de gente falando contra dízimo. Você pode falar também, mas a Bíblia diz que se você entregar e honrar o Senhor com as primícias dos seus bens, e se você não for egoísta, mas Deus não precisa disso, mas a obra de Deus precisa na face da terra. E não é tanto pelo valor financeiro, monetário, mas pela sua inclusão no plano de Deus. É sabedoria de Deus, gente.
não é imposição de homens, de igreja. Eu fico aterrorizado quando vejo pastores, olha, é lei, não tem nada de lei aqui. Tem de graça, tem de sabedoria, tem de empatia pelas obras de Deus, tem de cumplicidade com as coisas de Deus, e assim você será feliz. Quem pode garantir os seus bens amanhã? Só Deus. Se você perder tudo, o maior bem é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. É isso que Paulo estava dizendo, gente, vocês precisam disso. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Olha o que vai acontecer: os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Pode pegar na vida espiritual e na vida material isso aqui. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não se aborreça com a repreensão. Meu filho, não se aborreça com o Senhor. Deixa Deus. Não é Deus te castigar. Eu não consigo entender o castigo de Deus. Eu consigo entender o amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele corrige, não castiga, Ele corrige a quem Ele ama. Amém, amados? Oh, aleluia. Eu não sei se eu vou conseguir terminar aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Toda vez que eu venho aqui, de março para cá, eu começo a tremer aqui na frente. Há um poder todo especial de Deus aqui neste lugar, aleluia. Porque nós temos vencido dia a dia as tempestades deste mundo. A igreja não parou, você está firme com Deus, aleluia. Vejo os irmãos aqui se esforçando para que a igreja seja vitoriosa. Glória a Deus. E se você está desanimado, não estou dizendo que ainda não podemos lotar o templo, eu não estou dizendo isso. Eu quero que você, uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. O Espírito de Deus habita em nós, amados. Aleluia. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Essa é a sabedoria do alto, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e da sua renda é melhor, e a sua renda, a renda da sabedoria é melhor do que o ouro fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar, e não se compara com ela. Sabedoria, vida com Deus. Quero que você continue depois lendo. Não tenho tempo para ler até o final, mas esse cântico, essa exaltação à sabedoria é coisa tremenda para nós aqui. Depois você vai ler até o versículo 35, onde o Salomão diz assim: os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Os sábios que buscam a sabedoria do alto, que Tiago disse, que Paulo está dizendo no texto que nós lemos, estes herdarão honra. Estou vendo alguns jovens aqui. Jovens, querem herdar a honra? Andem na sabedoria do alto. Estou vendo alguns cabelinhos brancos aqui também, como eu. Não vou falar velhos, falar experientes. Experientes, andem na sabedoria, porque tem muito velho e inexperiente, não tem? Experientes, vamos andar na sabedoria de Deus. Resumindo, todos nós queremos honra, queremos paz, queremos prosperidade. Vamos andar na sabedoria do alto. Queridos, Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, o primeiro texto que nós lemos, texto básico de nossa mensagem,
Ele diz: olha, eu não tenho outro assunto a vocês a dizer a não ser a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, Jesus Cristo crucificado. Interessante que ele diz assim, que se as pessoas entendessem essa sabedoria, não teriam crucificado a Cristo. Aí eu fico pensando, mas então Jesus não ia morrer na cruz, e como é que a gente ia fazer? O problema está lá em Gênesis capítulo 3, se o homem não tivesse, é isso que Paulo está dizendo também, se o homem não estivesse rejeitado a sabedoria do alto, não precisaria Cristo morrer, Cristo viveria, a Trindade viveria em comunhão conosco. Eu creio assim, porque alguém já me perguntou, mas como que Paulo diz, alguém tinha que pisar na bola, foi Judas. E a resposta que eu tenho é o seguinte: não precisaria. Você sabe que tem muitos problemas que a gente não precisaria ter passado. Quando você chega depois dos 50, no meu caso, né? Você começa a pensar quantas besteiras que você fez. Mas aí só a misericórdia de Deus mesmo. Só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus. Amém, amados? Mas não precisaria tudo isso. Deus teve um plano B? Não, Deus já sabia todas as coisas. Não vou entrar nesse pormenor. Mas tem muita coisa que eu e você não precisávamos passar, mas a gente chama, a gente quer, porque andamos na sabedoria do mundo terrena. O último texto que eu quero ler aqui é a carta de Paulo aos Coríntios. Depois eu quero que a gente participe da ceia com esse entendimento hoje, né? Querendo realmente, dizendo, eu não vim aqui para pegar um pouquinho de vinho, tá até resumido na pandemia, até o vinho da ceia resumiu, e o pão ficou pequenininho, né? Por praticidade, por sabedoria, né? Mas não tem problema, se você tomar 5 litros de vinho, aí você vai pecar, então é melhor tomar um pouquinho na ceia, né? Se você comer, a Denise fala assim, tenho saudade daqueles pães da ceia, né? Que ficava aqui, aquele pãozão assim, né? Aí quando eu terminava a ceia, aí era aquela briga, quem vai levar o pão? Então assim já ninguém quer, só esse pedacinho não quer levar para casa, né? Então, aguça mais o sentido espiritual da ceia. Eu quero que você em casa se prepare para a ceia, e você que está aqui dizendo, Jesus é a minha sabedoria, Jesus é meu apoio. Esse cálice, esse vinho, esse pão, o teu sangue, o teu corpo significam que eu sou vitorioso, que a sabedoria do mundo é importante para mim, mas não é tudo. E eu quero viver, e eu quero mais uma vez tomar esse cálice, comer esse pão, dizendo, Tu és a minha sabedoria, Tu és o meu conforto, Tu és, Jesus, a minha paz, Tu és a revelação do Espírito Santo em minha vida, Tu és o meu apoio de felicidade e de eternidade. Amém, amados? Então vamos ao último texto aqui, 1 Coríntios ainda, 1 Coríntios capítulo 2, né? É o que nós lemos, apenas o versículo de número 9. Mas 1 Coríntios 2, 9. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem muitas coisas que Deus tem preparado para você, e a gente vai pregando e vai falando sobre isso a cada dia. Não fique na mesquinhez do mundo. O mundo não tem coisas preparadas para você. O mundo tem coisas para você sobreviver. Mas a fé não tem apenas elementos para você sobreviver. A fé tem elementos para te levar à eternidade. A fé em Jesus, esse evangelho que Paulo está dizendo aqui, Cristo crucificado,
tem elementos que te levam à vitória perene e eterna, não só neste mundo, mas também na glória de Deus. Amém? É isso que eu gostaria de transmitir para vocês nesta manhã. Gostaria que você ficasse em pé, aí em casa também. Vou pedir a um dos diáconos, por favor, né, trazer um cálice aqui para mim, do vinho e do pão, né? Mas vamos orar. Aí em casa, ore. Comece a orar, você que está aqui. Ore. Peça ao Senhor a sabedoria do alto. Aos maduros. Vamos fazer agora um teste. Eu sou maduro na fé, ou ainda falta muito? Lógico, ninguém vai dizer eu sou maduro na fé. Mas será que eu estou, obrigado, será que eu estou no caminho do amadurecimento da minha vida espiritual? Qual é a sabedoria que você quer? Você diria assim, mas eu não sei nada, eu não leio nada. Mas você pode estar andando segundo o curso deste mundo, a sabedoria de informações. Quanta informação hoje, que tem norteado a vida das pessoas, que tem norteado o caráter das pessoas, mas essa é mundana, é animal e diabólica. Peça ao Senhor a sabedoria que vem do Espírito Santo. Diga, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio da revelação do Espírito de Deus, que é Cristo em minha vida. Amém? Comece a orar, pode orar. Aleluia. Oh Senhor, lá em casa ou aqui no templo, nosso clamor é: queremos a sabedoria do alto. Pedimos perdão, Senhor, quando o nível de sabedoria espiritual que não é entender toda a Bíblia, ou saber toda a Bíblia, mas é viver, como diz Salomão, a tua sabedoria, teus preceitos, e é viver, como diz Paulo, a revelação do Espírito Santo, que revela e que conhece as coisas de Deus, é viver e andar no alvo de perceber todas as coisas que estão por vir ainda. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, nós queremos nesta ceia declarar que nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai Celestial, tem misericórdia, Senhor, porque nossa mente está repleta de costumes, de hábitos, de princípios do mundo, da sabedoria, de pessoas que não andam contigo. Essa influência vem pela tecnologia, ó Deus, vem pela literatura, vem pela música, vem pela maneira de ser, pela usura do mundo, pela soberba do mundo. E isso vem passando dos nossos tataravós para os avós, para os pais, para os netos. Mas nós rejeitamos essa sabedoria humana, diabólica e animal. Nós queremos a sabedoria do alto. Declaramos que Jesus é a sabedoria do alto em nossa vida. E declaramos que precisamos mais e mais da revelação do Espírito Santo. Senhor, se alguém aqui nesta manhã ainda não passou por essa revelação e está andando na sabedoria humana, na vida natural, que haja revelação do Espírito Santo nesses corações aqui no templo e aonde esta live estiver alcançando. Sabemos que nossa pregação não é de sabedoria humana, mas é no poder do Espírito. Vem Espírito Santo, move os corações e que pessoas digam sim ao Senhor nesta manhã, entregando suas vidas, abdicando de toda a sabedoria animal, diabólica e simplesmente humana, recebendo a sabedoria da revelação de Cristo que estamos